Vamos lá fazer mais uma questão de física? Vamos falar um pouquinho agora sobre radioatividade, né? Partícula alfa, partícula gama, Maria Curie, enfim, né? Rutherford, como é que esses caras aí brincaram com a questão da radiação? Como é que descobriram, na verdade, a radiação? Vamos começar então essa questão falando especificamente da partícula alfa, beta e gama. Né? O que, que você tem que lembrar sempre que o cara falar sobre partícula alfa, beta e gama? Né? Então, uma questãozinha aqui bem bacana para a gente poder brincar com essa relaçãozinha entre as partículas. Aqui o problema pergunta o seguinte, né? Como podemos identificar as diferentes radiações alfa, beta e gama? Antes de resolver essa ver aqui a alternativa, vamos usar aqui de novo aqui uma simulaçãozinha para a gente tentar identificar como é que o comportamento dela é em termos de campo elétrico, tá? Em termos, né, como é que essas partículas jogadas dentro de um campo elétrico, por exemplo, como é que elas se comportam? Então, vamos pegar aqui uma partícula, por exemplo, e jogar dentro de um campo elétrico, aonde esse campo elétrico é criado por duas placas paralelas, né? Aqui na parte de baixo a gente tem uma placa positiva e aqui na parte de cima uma placa negativa. Se eu pegar aqui uma partícula positiva e jogar, né, arremessar ela entre essas duas placas, o que vai acontecer, né? Então, tá na cara que, como a partícula é positiva, de quem que ela vai ser atraída, né? Ela vai ser atraída pela placa negativa. Né? Então, justamente essa partícula que ela é atraída, no caso, quando se joga dentro de um campo elétrico, é a partícula alfa. A partícula alfa é uma partícula positiva. Então, partícula alfa, ela se comporta dessa maneira, né? Então, se a gente jogar essa partícula aqui dentro, aqui no caso de uma placa, né, de um campo elétrico, entre duas placas, ela vai se comportar dessa maneira. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, né, vamos trocar aqui, vamos colocar aqui negativo, né, vamos colocar aqui menos. Então, agora uma partícula negativa, se eu jogar ela lá dentro, né, da mesma forma que eu joguei a positiva, bom, partícula negativa, ela vai ser quem? Ela vai ser atraída pela placa positiva. Então, a partícula beta, que é uma partícula negativa, ela é atraída pela placa negativa. E o mais interessante aqui, para a gente, né, entender um pouco mais a questão das partículas, se a gente zerar aqui, por exemplo, né, eu vou colocar zero de carga elétrica e praticamente nenhuma massa, que no caso é a partícula gama, né, a partícula gama ela não tem carga elétrica, não é positiva, não é negativa. A partícula gama, na verdade, é uma partícula de energia. Então, se eu pegar essa partícula e jogar dentro de um campo elétrico, o que vai acontecer com a partícula? Absolutamente nada. Essa partícula ela passa reto. Né? Então, a diferença entre as partículas basicamente é essa. A partícula alfa é uma partícula positiva, né? Então ela é atraída pela placa negativa, né? Os opostos se atraem, lembra disso. A partícula beta é uma partícula negativa, na verdade é um elétron, né? Carga de um elétron, por exemplo. Essa partícula beta é atraída pela placa positiva e a partícula gama ela não tem carga. Se ela não tem carga, quando é lançada dentro de um campo elétrico, essa partícula gama literalmente ela passa reto. Então aqui é só uma brincadeirinha para a gente esquentar aqui os motores em relação a isso. Vamos voltar aqui ao problema, né? O que o problema aqui fala? Então vamos ler aqui quais são aqui as alternativas, né, que melhor que se encaixa com essa questão de como podemos identificar as diferentes radiações alfa, beta e gama. Só lembrando aqui, né, o símbolo de partícula alfa, beta e gama, a partícula alfa, na verdade, ela é uma partícula positiva, né, então ela tem características, né, de uma partícula positiva qualquer. A partícula beta é uma partícula negativa, né, então ela tem carga negativa. E a partícula gama, ela não possui carga, né, ela é energia pura, ela não interage, né, com partículas com cargas elétricas no caso. Tá? Então, vamos ver aqui a alternativa que melhor indica essa brincadeira aí. A radiação alfa é atraída por uma placa negativa, tá certo? A radiação beta é atraída por uma placa positiva, sim. Lembra, os opostos se atraem, né? E a radiação gama não é atraída por nenhuma placa, correto. Né? Então, a alternativa A já é a nossa alternativa correta, né? Porque indica essa brincadeira, né? Então, a partícula alfa é positiva, então ela tem que ser atraída por alguma coisa, né, negativa. A partícula beta, que é um elétron no caso, tem carga negativa, então ela tem que ser atraída por uma coisa, né, uma placa positiva no caso, né, uma coisa esquisita. Né? E a partícula gama, ela não interage com nenhuma coisa, quer dizer, não interage com nenhuma carga elétrica, desculpa, né, porque ela não possui carga elétrica, é energia pura. Tá? Então aqui no caso de fato seria a alternativa A. Vamos ver aqui só aos outros, só para a gente, né, bater o martelo, mas já é o item A como resposta. Né? A radiação alfa é atraída por uma placa carregada positivamente. Tá certo? Não, né? Então a partícula alfa é positiva, aqui tem que ser negativo, não pode ser. Letra C, radiação beta é atraída por uma placa carregada positivamente, está certo.
E radiação gama é atraído, não, a radiação gama não é atraída por nada, né? Então, letra D, a radiação beta é atraída por uma placa carregada negativamente, não, positivamente, está errado. A radiação alfa é atraída por uma placa carregada negativamente, está certo. A radiação gama é atraída, não, a radiação gama não é atraída por nada. Então, só comprovando de fato que é o item A como alternativa correta. Legal? Gostaram aqui da explicação? Bom, se gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no canal para receber novas notificações sobre conteúdo de radiação, qualquer outro conteúdo de física